Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A você que está assistindo essa live gravada, será um sucesso! Dedinho no like, se inscreva no meu canal, ok? E agora com vocês que estão aqui ao vivo, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e eu proponho e trago para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que está ali nos livros, porque eu tenho um método mais maravilhoso do planeta, é o método SAVE. E hoje, se você quiser entender um pouco mais na sua vida, a importância de saber encontrar revistas científicas para publicações dos seus artigos científicos, irá contribuir para que você deslanche na sua carreira acadêmica. E é claro, saber fazer esta opção fará com que você caminhe mais tranquilamente na sua jornada científica, de forma muito mais segura. Compreender isso vai tornar uma jornada equilibrada, tranquila, serena, com momentos de pura paz. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada. O navio já vai zarpar. Vamos lá. Como eu disse, eu tenho um método SAVE que vai te conduzir por esses caminhos. O método SAVE, ele é composto por 3 pilares: a trilha emocional, o mapa estratégico e o guia da oralidade. A trilha emocional vai fazer com que você enfrente todas as suas barreiras, seja problemas nos seus relacionamentos, término de relacionamentos, problemas emocionais. É a trilha emocional que vai te ajudar. Mantenha o foco naquilo que realmente importa. O mapa estratégico, aqui eu cuido especificamente das suas leituras direcionadas e aplicadas para fazer fichamentos, utilizando técnicas e estratégias para que você tenha uma maior desenvoltura e, consequentemente, rapidez na produção dos seus artigos. O guia da oralidade, aqui eu irei aplicar técnicas para que você faça apresentações magnéticas memoráveis, que serão inesquecíveis. Amores queridos, vamos lá, aprender isso será imprescindível na sua jornada. Olha só, hoje, como nós estamos falando desse tema tão importante, que você precisa saber como encontrar uma revista científica para fazer as suas publicações dos seus artigos, dos seus trabalhos científicos. E muitas vezes você fica ali perdido, sem saber como fazer. E hoje eu quero te ensinar o passo a passo, o que você precisa fazer. Queridos, muitas vezes eu observo que pesquisadores, apesar de deixar ali para trás, para a última hora, a escolha da revista científica que vai enviar o seu artigo, eu diria, está errado. Isso deve ser um dos seus primeiros passos. Por quê? Quando eu falo que é os seus primeiros passos, é porque cada revista ela vai trazer uma exigência própria, uma exigência diferente. Por quê?
porque vai exigir formatação, vai exigir letra, uma série de coisas. São os tipos de artigos que serão publicados naquela revista, ok? Como eu estava te falando, perceber que cada revista vai trazer exigências técnicas, requisitos básicos. Se o autor, você como autor, já define qual é o local que você vai fazer essa publicação com uma certa antecedência, isso vai tornar o seu processo muito, muito mais fácil. Recapitulando aqui, se você, como autor, como pesquisador, você já pensa, já define com antecedência qual local, qual revista científica você irá fazer a sua publicação, isso vai ficar mais fácil no seu processo, vai economizar aquilo que um grande pesquisador tem de mais valioso, que é, na realidade, seja na sua graduação, seja na sua pós-graduação, é o tempo. Você precisa de tempo para tudo. Por isso que eu sempre falo nas minhas lives, gente, do cronograma. Se você perdeu essa live, corre lá no YouTube e assista a live que eu trato sobre montar um cronograma. Como você vai montar? E, gente, apontar aqui, eu já apontei também diversos critérios que você deverá levar em consideração para produzir o seu artigo científico. E é claro, se você produziu um artigo científico, você tem toda a intenção de publicá-lo. Essa é a grande questão. E escolher uma revista científica de qualidade, com qualis alto, vai fazer toda a diferença. E quando você sabe fazer essa escolha, você não vai cair naquelas armadilhas que eu, como pesquisadora, eu recebo sempre e-mails, cartas, que ninguém manda carta, né, gente? Eu ainda brinco, falando assim, a gente só não recebe mais uma cartinha de amor, recebe cobrança. Mas acabo recebendo e recebo também directs, falando que são donos de revistas e se eu quero publicar determinados trabalhos que eu acabei apresentando em algum congresso. Mas, gente, são armadilhas. Armadilhas por quê? Porque esses periódicos, eles não são tão relevantes, não terão qualis de qualidade. Consequentemente, baixa. Não tem uma confiabilidade o pesquisador que estiver consultando o seu artigo científico. Não é? Só boleto, Bárbara, só boleto, não tem mais cartinha de amor. É importante a gente saber isso. Escolher a revista para publicar o seu artigo científico pode até parecer fácil. Não, isso aí eu deixo para depois, porque, babado, é baba, muito fácil. Aqui eu faço com os pezinhos nas costas e as mãozinhas amarradas para trás. Até parece, mas não é. É igual, como eu tenho 18 anos, meu pai que contava essa piadinha do Denorex, né? Até parece o Denorex, parece, mas não é. Pois é. A concorrência, queridos, para publicar um artigo em bons periódicos é muito grande. E ela aumenta a cada dia. Só que com isso, se aumenta o número de pessoas para fazerem essas publicações, que querem fazer publicações, também vai aumentar a taxa de rejeição. O que é isso? Você envia o seu artigo e a revista vai rejeitar. Não vai publicar. Não. Ai, prof, e agora? O que eu faço? Vamos lá. Se eu falo de taxa de rejeição, é porque isso é alto, ocorre constantemente, pelo fato de que esses artigos que são bons,
e às vezes você acabou caindo naquela armadilha de mandar para um periódico de qualidade ali, muitas vezes questionável, ali você acaba, às vezes, pagando para esse periódico para que publique o seu artigo e as pessoas não vão consultar. Então, nós precisamos tomar cuidado na escolha do local que você vai fazer a publicação. Por isso que eu sempre vou dizer, é extremamente importante que você ajuste ali esses detalhes e faça, dentro do seu cronograma, uma excelente seleção de revistas para definir qual revista eu vou publicar, qual revista está alinhada com o meu tipo de trabalho científico, para você não perder tempo, para você não perder dinheiro, não correr o risco de cair nesses tipos de periódicos que não são tão bem conceituados. Envolve tudo isso. Ok, queridos? Por isso, antes de selecionar, de escolher ali qual será a revista, é importante você avaliar o seu próprio trabalho científico, ser honesto consigo mesmo em relação à qualidade dos métodos que você utilizou, dos resultados que você alcançou e das suas conclusões. Ser honesto consigo mesmo já sobe, eleva o padrão de qualidade. Por quê? Porque se você chegar na seguinte questão, eu não estou com um artigo tão bom, você já sabe que não vai ser publicado numa revista de qualis A, A1, A2, B1, B2, ok? Isso é importante. Caso você não tenha um orientador, está escrevendo ali, pesquisando, desenvolvendo um trabalho científico, e você não tem ali diretamente ligado um orientador, você pode escrever? Claro que pode e deve. Todos devem fazer, publicar os seus artigos científicos aqui. O que eu digo sempre? Você pode ali escolher um outro orientador ou pedir uma ajuda. Você pode enviar o seu trabalho escrito para algum professor para que ele avalie, um pesquisador da área pedindo feedback. Mas atenção, muita atenção. Envie sempre para pessoas confiáveis. Nossa, profa, por quê? Mas é meu professor. Tudo bem, você confia nele? Eu confio, então beleza. Não quero levantar suspeitas, mas a gente sabe que no mundo pode ocorrer que uma pessoa pegue uma pesquisa pronta e faça a publicação no nome dela, ao invés de sair a publicação no seu nome. Então, peça, mas sempre para pessoas confiáveis. Sempre tome esse cuidado no envio. Por quê? Porque você vai enviar dados que não foram publicados, dados que você levantou, que você pesquisou, que você ficou lá meses debruçado, dias, horas, meses, e assegure aqui antes também, se você não está escrevendo sozinho, você está escrevendo com uma outra pessoa, de pedir uma autorização para todos os coautores antes da publicação. Por quê? Porque todos têm direitos autorais. Eu já fiz uma live a respeito dos direitos autorais. Vai lá no meu canal do YouTube, está disponível e assista. Por favor. Então, 2 cuidados primordiais. Cuidado para quem que eu vou mandar. Você conhece bem? Conheço, confia? Beleza, pode mandar. E pedir a autorização de todos os coautores para fazer a publicação. E aí, é claro, depois de avaliar o seu próprio trabalho, é preciso que você selecione quais revistas eu posso mandar, quais revistas aqui
tenho eu verdadeiramente um potencial de publicação? Por quê, gente? Hoje eu vou trazer aqui alguns pontos importantes e que você deve ficar atenta na hora de escolher. Primeiro deles, o escopo da revista. O escopo da revista é a área de abrangência de atuação das publicações. Geralmente as pessoas ignoram. Eu vou dar um exemplo de uma área que eu conheço bastante, que é a área jurídica. Quem me acompanha já há um tempo sabe disso, que eu sou advogada, e se eu quero publicar um artigo do direito, eu não posso enviar para uma revista que não tem esta afinidade. Então, se eu envio para uma revista de matemática, por exemplo, de exatas, um artigo do direito, gente, não publica. Por quê? Porque ela só vai publicar artigos relacionados aos cálculos, por exemplo. Então, fique atenta em relação a isso. Identificar o escopo da revista também é útil para que você não caia novamente naquelas redes dos periódicos que ficam ali, jogando a rede para te laçar. Os periódicos famosos, periódicos predatórios. As boas revistas, elas já trazem essa informação de forma clara e muito fácil o acesso no próprio site. Então, pensem bem em relação ao escopo da revista. Tem a ver com a minha área? Beleza, eu vou mandar o meu artigo para lá. Não tem? Esquece, nem precisa mandar. Vai perder o tempo. Ok? Vamos para uma outra questão. A indexação. Os indexadores são bases de dados que reúnem vários periódicos selecionados por meio de uma avaliação. Avaliação que irão conter alguns critérios de qualidades. Nossa, profa, indexação? Sim. Aqui, cada base de dados, ela adota aqui, na realidade, os seus próprios critérios e vai incluir numa lista. A partir disso, apenas os títulos que passaram por todos esses crivos irão para o processo de seleção para ser avaliado depois. Então, é importante você saber se a revista que você quer publicar o seu artigo está indexada em alguma base de dados. Ok? E aqui, quando eu falo da indexação, eu falo também em relação a CAPES, tá? Primeiro, porque você já tem a avaliação da qualidade realizada pela própria base de dados. É a própria base de dados que traz essa qualidade. Esse é o primeiro fato. O segundo, porque o seu artigo, ele terá mais visibilidade frente a toda a nossa comunidade acadêmica. Algumas das principais bases de dados, de indexadores, são, aqui, como eu disse, a CAPES, a Publish, a Science, o Scorpions, a Cielo. Então, tem várias bases de dados. Lá no portal dos periódicos da CAPES, que é extremamente importante você saber pesquisar ali. Se você é aluno de alguma universidade, seja na graduação, seja no pós, as universidades, elas já têm ali um canal diretamente ligado com o portal da CAPES, os periódicos da CAPES. É importante também, prof, eu não sei mexer nos periódicos da CAPES, eu não sei fazer pesquisa da minha área, a minha área de exatas, a minha área é medicina. Amores, já antes mesmo da pandemia, eles já davam treinamentos online para isso.
O próprio periódico CAPES, a CAPES em si, ela já traz esses treinamentos. Então, faça o treinamento. Eu fiz vários, tá? E é assim, sensacional. Sem sombra de dúvidas, todos precisam fazer esses treinamentos para aprender melhor as funcionalidades que a plataforma traz. Qualquer dia eu vou gravar, porque aí não dá para ser ao vivo, eu vou gravar já filmando como que você vai fazer determinadas pesquisas dentro da plataforma aqui do Portal CAPES, tá? Então, pensem em relação a isso, porque pela CAPES fica mais fácil você acessar essa base de dados, você saber área, subárea do conhecimento, se tem a ver com a sua ou não, certo? Você também pode usar essa busca para saber mais em relação às revistas indexadas que publicam trabalhos na mesma área de pesquisa do seu estudo. Não importa a área. Ah, prof, então não precisa ser só relacionada ao direito? Não. Escrever trabalhos científicos são para todas as áreas do conhecimento. Tá? Por exemplo, pesquisar uma base no portal do periódico é fundamental. Mas ali eu também trago para vocês uma outra questão importante, que é saber sobre o fator de impacto. Quando eu falo do fator de impacto de uma revista científica, é um dos critérios, porque são vários, mais utilizados, amores, para avaliar a qualidade. Afinal, como o próprio nome já sugere, fator de impacto, baseia-se no impacto que essa revista traz na divulgação científica. Isso é primordial. É a forma usada aqui para medir esse impacto e o número de citações dos artigos que são publicados pelo próprio periódico. Ou seja, nesse caso, se uma revista ela aceita determinado artigo para publicação e o artigo é bom, o natural é que os outros pesquisadores vão citar o seu trabalho científico nos seus trabalhos como referência. Isso ocorre muito, gente. Ninguém quer citar um trabalho ruim. Imagina, em hipótese alguma, todo mundo quer citar um trabalho relevante, um trabalho de impacto. Por isso, o fator de impacto aqui é fundamental. Quanto mais artigos de excelentes qualidades uma revista publicar, maior será o número de vezes que esses artigos serão citados. Consequentemente, o fator de impacto será maior ainda dessa revista científica. Por isso é tão importante analisarmos. Ah, prof, então esse fator de impacto é importante mesmo. Sim, queridões, é extremamente importante. E como que eu vou saber? Como que eu faço esse cálculo? O cálculo do fator de impacto, ele é feito da seguinte forma. Rápido, fácil, será o número de artigos citados no último biênio, que nesse ponto será dividido pelo número de artigos que já foram citados, publicados pela revista. Então, tenho vários outros artigos citados na mesma seara, da mesma forma, mas se utilizaram do outros. Então, para um exemplo, o fator de impacto de uma revista, como a Science, é de 37,2. No entanto, uma revista com fator de impacto de 2, né, vai ter aqui, pode receber a maior nota. O que isso significa? Significa que essa revista, ela tem uma avaliação de qualis da CAPES A1, que é a maior nota de todas as revistas. Por isso, o qualis CAPES é tão importante. Os critérios aqui utilizados pelo qualis
periódicos, eles são exclusivamente, queridos, para classificar periódicos científicos que foram criados para avaliar programas de pós-graduação no país e uniformizar o quê? A graduação, uniformizar a avaliação das publicações do próprio corpo docente e do corpo discente. Não foi para criar, então, uma base de indexação, de categoria de revista, em hipótese alguma. Por isso, muitas vezes, os alunos me perguntam, profa, eu vi a faculdade XYZ e ela não exige TCC. Mas o TCC, ele não é obrigatório. Não, não é. E, profa, por que a maioria das universidades exigirão? Vão exigir porque conta publicação. Se conta publicação, sobe a nota da universidade. Sobe a nota da universidade quando? Quando nós temos publicações, seja dos docentes, seja do corpo discente, e nós vamos uniformizar os programas de pós-graduação e da própria graduação, tá? Essa é a grande intenção. Quando eu falo nesse Qualis CAPES aqui, isso quer dizer que esse Qualis não deve ser um parâmetro isolado para que, então essa revista ela tem uma alta qualidade. Vocês observaram que eu fui falando vários. Mas o Qualis CAPES é um fator determinante do periódico. E se você não está ali listado dentro desses periódicos, na própria plataforma Qualis, não significa que trata-se de uma revista ali de baixa qualidade, mas a gente precisa analisar. Cada vez mais é exigido isso. É importante que todos os autores verifiquem a nota da revista lá no Qualis. Se é A1, A2, A3, B1, B2, B3, C, C1, C2, ok? E assim sucessivamente. Então, é importante que todos os autores verifiquem a nota da revista Qualis. Beleza. Então, de acordo com a área de avaliação da CAPES, para conferir, essa revista ela está sendo classificada de que forma? Como foi a última avaliação? Profa, aí surgiu uma dúvida. E qual dúvida tão cruel que surge? Como que eu vou conferir, então, a nota de uma revista? Amores, é muito simples. Basta você acessar para saber ali o Qualis no portal da plataforma Sucupira. Aí vai ficar fácil o acesso para você fazer todas essas pesquisas e saber o Qualis daquelas revistas, ok? Se A1, A2, A3, B1, B2, B3, é na plataforma Sucupira que você faz essa pesquisa, tá? Depois, na edição do vídeo, eu vou deixar alguns links para que vocês consigam fazer essas pesquisas tranquilamente, beleza? Mais um requisito, o Open Access. Quando eu falo isso, algumas revistas, elas oferecem a opção de publicação com acesso aberto. Esse acesso aberto é que vai trazer a disponibilidade dos artigos serem acessados gratuitamente. Para quê, professora? Para que tenha o maior número de acesso possível, sem que precisem de uma assinatura para que você acesse um determinado artigo científico. A opção aqui, Open Access, é uma resposta das editoras. Por quê, profa? Porque a demanda da comunidade científica é sempre muito grande. E, gente, como pesquisadora que sou, o conhecimento, ele precisa ser vasto, o conhecimento precisa ser amplo e ele deve ser gratuito.
além de ser uma forma, com toda certeza, de uma espécie de uma prestação de contas à própria sociedade. Por quê, profa? Porque na maioria das vezes as pesquisas são financiadas por algum órgão público. E quando financiada por algum órgão público, quem pagou pela pesquisa? Todos nós. Você, contribuinte, eu como contribuinte. Então, se um pesquisador fala assim, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer pesquisas XYZ, perfeito. Quem pagou? O governo. O governo não tem dinheiro, né, gente? Vamos combinar? O governo só tem dinheiro mediante o nosso pagamento. Nós pagamos como contribuintes. Então, também temos o direito de saber onde é que está sendo gasto esse dinheiro. Também, falando sobre o Open Access, nós temos algumas revistas que elas irão adotar um acesso aberto total ou parcial. Nós chamamos de acesso híbrido. Neste caso, aqui, fica a cargo de quem? A cargo dos autores. São os autores que irão escolher qual será o tipo de opção. O acesso é aberto, beleza. Não, o acesso é fechado. Tem que pagar para poder ter o acesso parcial, tá? Alguns pesquisadores, eles deixam você ler partes da pesquisa desenvolvida, não a pesquisa como um todo. O seu trabalho inteiro, você não terá o acesso, só uma parte. Ué, prof, como é que eu faço para ter acesso ao artigo completo, à pesquisa completa? Vai ter que pagar. Ok? Tá? Mas optou por deixar aberto os seus trabalhos, o custo da publicação, ele deve ser bancado pelos próprios autores. E, gente, muitas vezes pagamos taxa para publicar, tá? São taxas de publicação. Então, aqui vai uma dica importante, ok? Para não ser pego de surpresa com uma taxa de publicação que muitas vezes pode chegar a 4, 5 mil dólares, não é reais não, tá? Dólares, é importante que os autores discutam ali sobre as opções da revista com acesso aberto que querem publicar antes mesmo de iniciar o processo de submissão. Sim, por isso que eu falei que antes de escolher, antes de escrever, a gente pensa, quero escrever em tal área, quais são as revistas que estarão ali dentro do crivo que eu quero a publicação. Qual é o tipo de acesso que eu quero deixar aberto, fechado? Então, existem várias dicas extremamente importantes que eu trago aqui para vocês. Uma outra questão de requisitos em si é relacionada à transparência, tá, gente? Como assim, prof, a transparência? Cada dia mais surgem novos periódicos e semanalmente a gente observa que há um aumento gigantesco de periódicos e de denúncias de práticas antiéticas que são realizadas durante o processo editorial. Lembra da dica que a profa deu agora há pouco? Você confia para onde você está mandando o seu artigo? Você tem que saber ali o grau de confiabilidade. Os periódicos que não são tão confiáveis, nós chamamos muitas vezes de periódicos predatórios, porque veem o pesquisador como uma presa fácil. Uau, vamos pegar aqui porque tem um pato, é o famoso pato para ser depenado? É isso aí, é o famoso pato para ser depenado. Como assim, prof? Vão cobrar altas taxas de publicação e não oferece uma revisão por pares. A revisão por pares, eu já falei aqui, mas eu falo rapidamente, novamente aqui. A revisão pelos pares é aquela revisão às cegas. Nós não sabemos quem é que escreveu e tudo bem.
Mas você olha e fala, esse trabalho científico tá bom, esse artigo eu quero para publicação. Beleza? Não, esse trabalho tá muito ruim, não dá para publicar. Mas se eu não tenho uma revisão às cegas pelos pares, eu vejo um nome de peso com trabalho ruim, eu aceito porque ele tem um nome de peso e vai ser publicado ali, ou eu aceito porque está pagando um valor alto. Eu e muitos dos meus alunos orientandos de pesquisa científica, nós somos sempre procurados. Eu falei isso no início da live. Somos procurados por esses periódicos predatórios que querem ali, com toda certeza, um pagamento para que seja publicado o seu trabalho. E eu já falo, opa, atenção, vamos ver, vamos fazer uma pesquisa para ver, tem qualis? Não tem? Olha, eu fico com o pé atrás, então eu já vou orientando os meus mentorandos em relação a isso, para não cair em nenhum tipo de golpe, gente. Essa é a grande questão. Por isso que eu falo sempre dessa transparência. Essa transparência significa que os critérios mínimos para uma avaliação de qualidade, de um trabalho para publicação, eles precisam ser cumpridos. Se eles não forem cumpridos, cai fora. Não dá. O problema de ter um trabalho aceito num periódico que não é legal, um periódico predatório, um periódico que só está visualizando, vai tá pagando, então beleza, manda aqui que eu vou publicar. Gente, e você tem um excelente artigo, a credibilidade do seu artigo passa a ser questionada. Ela é questionada justamente porque o sistema de revisão e avaliação foram comprometidos aqui atrás. Então, essa transparência, ela é primordial, ela é primorosa. Nós não podemos deixar de falar isso, ok? Aí eu pergunto, amores, vocês já conheciam alguma dessas ferramentas que eu citei aqui? Essas questões em relação a publicações de revistas, quais foram as impressões que vocês tiveram hoje? Ficou mais claro agora que eu expliquei? Como que vocês vão encontrar uma revista científica séria? Como que eu vou procurar um qualis? Vai lá na plataforma Sucupira, que a prova falou, para fazer a sua publicação. Queridos, lembrem-se que é fundamental que você saiba as exigências de cada revista científica para que seja aceito o seu material para publicação. Isso é primordial. E aí, vamos lá! Como é que você se sente agora, que já sabe tudo relacionado a enviar, escolher uma revista científica para publicação? Tá com alguma dúvida? Me manda directs. Pode me mandar directs nas minhas redes sociais, que eu vou te responder tudinho, pessoalmente. Comenta lá meus posts, nas minhas caixinhas de pergunta. Envie essa aula para alguns dos seus colegas que têm intenção em desenvolver um artigo científico, que está precisando de um direcionamento. Pois é, queridões, se você tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Oi, Flavinha, uma revista da cidade poderia ser enviado o artigo? Pode. O que acontece muitas vezes, Flávia? Nós precisamos saber o qualis dessa revista, se tem qualis, mas na maioria das vezes a gente gosta de ter uma diversidade maior e muitas vezes o nosso artigo enviado na nossa cidade, como São Paulo, por exemplo, para uma revista científica, o nosso artigo pode ser mais valorizado numa revista lá do Ceará,
lá do Maranhão, lá do Piauí, de Minas, do Rio de Janeiro, para ter essa diversidade, tá? Por quê? Porque é importante também para as revistas terem artigos de pesquisadores que estão fora da universidade, estão fora da cidade ali, daquele ambiente. Para quê? Para saber como que nos outros polos, nos outros estados, estão pensando, ok? Quais são esses pensamentos em relação àquilo que você está pesquisando. Para trazer para a comunidade acadêmica também outros tipos de misturas de pensamento, tá? Pense sempre nisso. Ok? Ah, sim, entendi. Perfeito, lindona. Amores, eu sempre digo que eu tenho um grande propósito na minha vida. Eu ajudo pessoas a escreverem artigos científicos de uma forma fácil, clara, com velocidade, com técnicas, preparando-os para fazer apresentações magnéticas, apresentações memoráveis, para que realmente percam o medo de apresentar em público. Sempre eu tenho isso comigo. E eu só tenho a agradecer. Uma gratidão imensa por cada um de vocês que me acompanham todos os dias aqui nas minhas lives. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV, nós só temos que agradecê-los cada vez mais. Gratidão, queridos. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem. Que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão. Super beijo e até a nossa próxima live.